Oi gente, vou começar esse vídeo para falar sobre como foram os primeiros meses com a minha bebê sem ter rede de apoio. Eu sei que é o medo de muita gente, porque eu mesma pesquisava várias coisas, vários vídeos, para conseguir entender como seria essa rotina e ali conciliando cuidar de um bebê sem saber muito como que funciona, como são os horários, como que a gente vai cuidar de um outro ser. E também, em contrapartida, sem ter a rede de apoio, que muita gente tem, mas a maioria eu acredito que não tem. E quando eu falo sobre não ter rede de apoio, é não ter mesmo. Por quê? O meu esposo, ele trabalha e ele pegou 5 dias de afastamento, que é o que tem direito aqui em São Paulo. E minha mãe e minha irmã, elas moram em outro estado, então eu realmente não teria alguém para me auxiliar ali, né? E minha sogra, ela tem a rotina dela, as coisas dela, então ela não mora tão perto assim também. Já começando aqui dando um spoiler, dá tudo certo, no final a gente consegue administrar, mas para isso a gente precisa ter algumas informações e algumas coisinhas que a gente tem que fazer para a gente conseguir melhorar nossa rotina, conseguir comer, tomar café, mesmo que não seja no horário tradicional, mas a gente precisa, e também a questão do meio, quanto a algumas questões de saúde relacionadas ao bebê. Sem mais delongas, vamos ao passo a passo que me ajudou a conseguir cuidar da minha bebê sem ter experiência e sem ter rede de apoio. Bom, para começar, acho que um dos principais medos que as mamães têm quando estão gestando é como eu vou cuidar se o bebê engasgar, como que vai ser essa rotina. E a primeira coisa que eu acredito que seja mais importante é você já eliminar essa questão do engasgo, porque a gente fica com muito medo de acontecer isso, a gente tá sozinho e não saber como agir, e é algo que é fundamental que a gente saiba, para que possa até salvar a vida do bebê caso alguma coisa aconteça. Então, tem muito conteúdo na internet, muitos vídeos que ensinam a manobra de desengasgo para os bebês. Isso é muito importante que você veja muitas vezes, que você treine, para que quando chegue a hora, você consiga instintivamente salvar o bebê. Essa é uma das coisas que eu mais fazia. Eu ficava de hora em hora, eu dava uma olhada para ver, principalmente quando meu esposo voltou a trabalhar, que foi uma semana depois. Nessa semana eu fiquei treinando várias vezes, assistindo, para não ficar muito nervosa. Que nervosa a gente vai ficar, mas pelo menos para que eu soubesse na hora fazer a manobra. Fora isso, tem uns cuidados que a recomendação de você fazer o bebê arrotar antes de tudo isso é muito importante, então isso já é uma ajuda, e tanto a gente já tá muito bem com relação a isso. É só a gente assistir muito, não é difícil, eu já precisei, e talvez nem era o caso, mas assim, eu notei que ela tava um pouco estranha, tava tossindo, e ela tinha mamado. E aí eu fiz a manobra, ela na verdade ela vomitou nesse dia. Mas enfim, acho que todo mundo tem que saber dessa manobra. Primeira coisa. Segunda coisa, no início a gente não tem muita rotina, a gente não sabe como vai ser. E eu lembro muito que minhas amigas que já tinham tido filho antes falavam, olha, não tem hora para tomar café, não tem hora para comer e tudo mais. E eu não entendia muito bem, porque eu falava, mas se o bebê dorme muito no começo, que ele dorme em média 18 horas, se não me engano, por que que a gente não consegue tomar café e fazer as coisas? Quando a gente leva o bebê para casa, a gente entende um pouco mais, porque realmente fica aquele medo, a apreensão. Quando o bebê dorme, você fica com medo, tá dormindo, você fica de olho, toda hora você fica lá olhando o bebê se tá bem. Aí você quer aproveitar para lavar uma louça, fazer alguma coisa, preparar o café, mas aí de repente o bebê acorda. Então você fica realmente sem muita rotina no começo. Então, para isso, acho que uma coisa muito importante você tá ciente que você não vai fazer as coisas na hora que você quer. E isso é para o resto da vida quando você tem filho. Porque até hoje, assim, muitas vezes eu falo, hoje eu vou fazer isso, isso e isso. E aí, de repente, é um dia que ou ela demanda mais, ou ela tá doentinha, ou tá com alguma questão. E aí você não consegue fazer o que você quer. Então, esse é um aprendizado pra vida. Então, entenda isso. Você não vai conseguir fazer as coisas na hora que você quer, do jeito que você quer. A gente não tem mais esse controle. Mas a gente consegue ter uma certa rotina, né? Pra gente conseguir tomar café, almoçar. E a segunda dica que eu queria dar é você deixar tudo o máximo que você puder deixar pronto para que você possa conseguir ter mais facilidade na hora que você conseguir comer. O bebê dormiu, você vai lá e só esquenta a marmita, que é a dica que eu queria dar. Deixe umas marmitas prontas. Mesmo que você não goste daquela congelada, eu também não gosto muito. Mas você pode fazer que dura pelo menos 7 dias ali na geladeira, você deixa na parte de cima e depois você só esquenta, não fica ruim. Até uma informação que é bom você deixar a comida, ela secar bem, ela tá bem fria para você poder colocar ela na geladeira. Senão ela fica mais aguada, tem muita gente que não gosta. Então, essa é a dica. Deixe marmitas prontas ou compre marmita congelada se você não tiver esse costume.
Ou então você pode fazer a janta, que aí o seu esposo vai estar em casa, para quem tem alguém para ajudar ali, você faz a janta e deixa já pro almoço no dia seguinte. Mas eu não aconselho muito, porque eu acho que mesmo assim fica muito corrido. Todo dia, quando ele chega, já tem a rotina do bebê, já tem a rotina da casa. Então, o que você puder deixar já facilita muito a sua vida. Então, faça marmitas prontas. Essa acho que foi uma das melhores dicas que eu recebi e que me ajudaram muito no começo. Depois aí você acaba deixando de fazer isso e acaba atrapalhando a sua rotina, mas até hoje, assim, é algo que eu quero voltar a fazer, que é deixar a marmita dela pronta. Um super investimento, agora é a minha terceira dica, é você ter uma câmera. A gente não comprou na verdade recentemente, no vídeo que eu coloquei do Busca Busca até eu coloquei a câmera que a gente comprou. Mas se você tiver dois celulares em casa, um que você não está usando muito, você pode deixar, você faz a ligação de um para o outro e tenta deixar no cômodo que o bebê está. Porque é muito comum a gente ficar toda hora olhando o bebê, se ele tá bem, se ele acordou, se ele tá com alguma coisa lá no bercinho ou na cama, não sei onde você vai deixar esse bebê. E é isso, deixe uma câmera para você conseguir visualizar o bebê, porque senão você vai ficar indo lá toda hora fazer isso todo. De 5 em 5 minutos eu ia lá ver se a minha neném estava bem. Então, se você puder, tenha a câmera para você conseguir visualizar de um outro cômodo. E o barulho também, né? Essas câmeras, elas têm quando faz algum ruído, você escuta. Então, isso é muito bom. Se você puder, faça isso. Se não, se você tiver um celular, puder comprar um celular baratinho só para fazer isso também. Mas acho que a câmera até compensa. Pelo valor, compensa você comprar uma câmera. Em câmeras de 50, 60, 80 reais. No Mercado Livre você acha facilmente. Ou na Shopee. Vamos à quarta dica. Tenha grupo de mães. Sempre tem. Do condomínio onde eu moro, por exemplo, tem um grupo de mamães. Vai te ajudar muito, porque às vezes nem é a sua dúvida, você vê as dúvidas das outras pessoas, das outras mamães, e aí serve para você também. Você não tem que ficar muito bitolada também, porque senão isso é prejudicial, porque você vai ficar achando também que seu bebê tem tudo que você tá vendo lá no grupo. Mas, usado da forma correta, vai ser muito bom, porque você vai conseguir ver as outras dúvidas das mamães e até descobrir algumas coisas que seu filho possa ter para você passar no pediatra e averiguar e aprofundar, caso ele tenha alguma reação, alguma questão de saúde que você queira ver. Então tenha grupo de mães, isso vai ajudar muito, além de você ver outras histórias e você acabar entendendo melhor como funciona, sabendo que não é só com você que acontece isso, que todas as mamães passam por a maioria das dúvidas que a gente tem, a maioria das mamães passam. Então essa é a minha quarta dica. Se você tiver um grupo de mãe aí, tente entrar em grupos de mamães, ou no Facebook também tem grupo, em vários lugares você consegue entrar em um grupo de mamães.